Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Patrick, sou o diretor de tecnologia do Sistema de Gestão Escolar Pincel Atômico e hoje eu vou apresentar um pouco dos recursos do Portal do Aluno que você pode ter na sua instituição e algumas informações importantes que você pode utilizar dentro do sistema e quais são as vantagens, do pincel atômico. Então, na primeira tela, você tem um ambiente que você consegue se comunicar com seus alunos, você já consegue colocar aqui alguns banners, algumas novidades e até vender um outro curso para ele, se você quiser. E na tela de login, o aluno consegue utilizar a matrícula ou o CPF dele para acessar e a senha. Quando que ele vai receber esse usuário e senha? Quando a escola disponibilizar. Pode ser quando você confirma a matrícula dele manual, quando ele realiza um pagamento da taxa de matrícula, da mensalidade. Então, esses gatilhos são definidos na configuração do sistema. Então, eu vou digitar aqui um aluno modelo, vou clicar em acessar. Então, no primeiro acesso, o sistema vai checar se ele já tem algum contrato. Se ele tiver um contrato que ainda não esteja assinado, como a gente está vendo nessa tela aqui, o sistema vai mostrar para ele esse contrato. O pincel atômico ele conta com a assinatura eletrônica de contratos, ok? Então, ele recebe, através do SMS, e-mail e WhatsApp, o código para poder assinar esse contrato. Se o aluno for menor de idade, ele não vai conseguir assinar por dentro do sistema. Isso vai chegar para o responsável financeiro da escola, que vai permitir que ele consiga assinar lá no e-mail dele e o aluno só vai conseguir ter acesso após isso. A escola consegue configurar nessa tela que o aluno possa pular essa etapa de contrato por alguns dias ou que ele seja obrigado a assinar. Nesse exemplo aqui, eu tenho a opção de pular a etapa, mas eu posso assinar ou só reenviar um e-mail ou SMS. Você pode ver que nessa tela, já dentro do portal, ela já é uma tela um pouco mais personalizada também. Eu tenho aqui a parte do pincel atômico, tem uma logo da escola, no exemplo aqui nosso, a Escola Técnica Cedtec, e tem uma cor verde, Então, a logo e a cor do portal são personalizadas pelos usuários. Então, a minha empresa é vermelha, a minha empresa é preto, a cor dela predominante. Vocês configuram isso dentro da própria configuração do sistema junto com o suporte nosso. Então, nesse caso, eu vou assinar o contrato. Eu já recebi aqui no meu celular e no meu SMS, através de SMS, WhatsApp e e-mail o código, então eu consigo assinar. Se eu digitar um código inválido e clicar em assinar, ele vai falar que o código é inválido, ok? Então, se eu digitar aqui, ele já vai aparecer código inválido. E aí eu posso digitar novamente, 1538, assinar. Parabéns, seu contrato foi assinado. Feito isso, então, o sistema me libera o acesso ao portal do aluno, Nessa primeira tela aqui, a gente tem já vários ambientes. Então, vou pegar um exemplo aqui e vou mostrar cada botão, o que ele tem, cada funcionalidade, explicar um pouco e depois eu vou mostrar um pouco mais detalhado algumas funções. Então, no primeiro ambiente, como eu disse, a cor da escola. Aqui embaixo você já tem um mural de recados para o seu aluno, que você consegue postar alguns vídeos, algumas imagens. Esses avisos são personalizados por curso e até por nível. Então, imagine, eu quero que o meu curso A, o aluno veja essa informação, curso B, veja essa. Você consegue, no momento que está cadastrando isso no sistema, personalizar. Você pode botar um aviso geral ou pode colocar específico para cada curso, eu quero que isso aqui só exibe para o meu aluno de ensino médio, isso só para o meu aluno da faculdade. Então, as mensagens elas são individualizadas ali para cada nível de ensino que ele está fazendo. Aqui em cima no menu, ele já tem a parte da agenda dele, as notas, o financeiro dele, que ele consegue visualizar, as avaliações dele são realizadas online, então todas as avaliações que ele fizer dentro do portal do aluno, ele vai conseguir visualizar aqui. Existem dois tipos de regra, você pode liberar que essa avaliação seja liberada no final da realização ou que ela seja liberada após o encerramento da prova. Vamos dizer assim, hoje minha prova acaba às 10 horas da manhã, então às 10h01 os alunos conseguiriam ver a resposta. Não, eu quero que quando o aluno faça, independente do horário, ele já consiga ver as respostas dele, o que ele errou, o que ele acertou. Você também pode personalizar isso. Aqui em documentos nós temos a opção de contratos, declarações online, diplomas, certificados históricos, documentos pessoais, requerimentos online e histórico parcial. Depois eu vou mostrar um pouco mais detalhado cada funcionalidade dessa. Tem também as bibliotecas, você consegue configurar a sua biblioteca dentro do sistema. Algumas já são padrões do pincel atômico e você pode ter alguma outra contratada. Nesse exemplo aqui, por exemplo, a Saraiva é uma contratada específico de algum cliente. E tem a loja virtual que você também pode vender alguma apostila, alguma uniforme, algum conteúdo, até a garrafinha que você queira vender para o seu cliente.
ele pode comprar e isso aparece no pedido para você, você recebe tudo em um ambiente só. O aluno tem todas essas funcionalidades sem precisar ir em outro sistema, ok? Mais para baixo ele vai ter a parte dele de minhas disciplinas. Você pode ver aqui que eu estou no exemplo de curso de construção naval. Esse curso só tem 3 disciplinas? Não. Aqui na tela ele está exibindo, por padrão, as disciplinas que estão cursando nesse momento. Então, as disciplinas que estão ativas. Se eu clicar aqui em cursar, ele vai me mostrar as previsões das disciplinas, se estiverem cadastradas dentro do sistema. E se alguma disciplina tiver encerrado e o aluno tiver aprovado ou reprovado, ele vai para a aba de aprovado ou reprovado. Como esse é o aluno de exemplo, ele não tem nota nessas disciplinas, então ele está reprovado. Mas tem algumas cursando que a gente vai conseguir finalizar para vocês verem. Aqui no final, a gente tem a parte também do detalhamento financeiro, onde ele tem o título dele, o boleto dele, da mensalidade ou do material didático que esteja disponível. E aqui ele vai ver a situação. Nesse caso está em atraso. Ele consegue, nesse botão, clicar em imprimir o boleto, por exemplo, para pagar. Ele consegue pagar com cartão de crédito ou até pagar com o Pix, tá? Toda essa integração de banco, de cartão de crédito, é feito diretamente na conta do cliente. Então, esse dinheiro não entra na conta do Pincel Atômico. O Pincel Atômico não tem controle dessa informação. Essa informação aqui, quando ele realizar esse Pix, vai cair na hora na conta do cliente. Quando ele pagar um boleto, vai cair no dia seguinte, no próximo dia útil, na conta do cliente. O Pincel ele só faz a comunicação por API com o banco. O que facilita essa comunicação com o banco por API? Eu não preciso entrar no meu Internet Banking para fazer nenhum ajuste lá dentro do boleto, para gerar um boleto para o meu cliente. E você também não precisa passar o usuário da sua conta bancária para o seu responsável financeiro. Na hora que ele lançar a informação financeira dentro do sistema, dentro da ficha financeira do aluno, já vai estar disponível aqui para poder gerar o boleto, pagar, sem que ele tenha acesso à sua conta bancária. Ok? Então, nessa primeira tela a gente já tem essas informações. Se o aluno tiver mais de um curso, ele tem aqui em cima ainda a opção de escolher turma. Então, ele pode mudar, inclusive, turmas passadas. O cadastro do Pincel é um cadastro único por CPF. Então, o aluno ele vai ter apenas um acesso a vida toda. Ele estudou hoje com você, daqui a 2 anos ele voltou a estudar no curso B. Ele vai ter o mesmo acesso, talvez ele não lembre a senha, você pode resetar, mas o vínculo dele com a turma anterior, com o curso anterior, ainda vai estar aqui e ele vai conseguir visualizar. Ele não vai conseguir fazer mais nada, porque o curso já encerrou, mas ele consegue visualizar. E tem também a opção do contrato. Então, se o contrato dele foi assinado eletronicamente, ele exibe para ele aqui online. E no final já tem a parte da assinatura, né? Já vem com uma validação de assinatura, quem assinou, que horário que assinou, todas as informações preenchidas. Aqui na opção de minhas disciplinas, ele tem o acesso a cada sala virtual. Diferente de outros sistemas, o Pincel Atômico ele tem uma sala virtual, um AVA integrado, um AVA próprio. Ele não utiliza o Moodle, que é muito utilizado no mercado, o Blackboard ou outras ferramentas. A gente utiliza a ferramenta própria, ele foi desenvolvido próprio. Então aqui, ao clicar em acessar a sala virtual, o aluno não está saindo para um outro ambiente, para um ambiente de terceiros. Ele basicamente está abrindo uma nova tela dentro do sistema dele. E dentro da sala virtual, vocês podem ver que o ambiente é o mesmo do aluno, não tem nenhuma diferença, né? Então, aqui nós temos o mesmo ambiente, mesma senha, o aluno não precisa trocar a senha, não precisa acessar outro portal. Normalmente, em alguns outros sistemas, você precisa ter até 3 usuários, um para o financeiro, um para estudar e um para pegar um diploma ou histórico. Então, o Pincel ele tem esse grande diferencial. Na primeira tela, você tem a parte de apresentação da disciplina, da aula gravada. Você pode colocar uma aula gravada aqui para ele, pode colocar um vídeo explicando a disciplina. Nesse exemplo aqui, a gente vai mostrar o que ele vai estudar nessa disciplina. Ou você pode simplesmente botar um PDF, uma imagem, ou se você não colocar nenhuma informação, vai estar só dando boas-vindas para ele naquela disciplina. Do lado, nós temos as atividades online que estão na sala virtual aqui para ele. E uma dúvida que fica, né? O pessoal pergunta, o meu professor do presencial, ele consegue lançar uma atividade dentro da sala virtual? Sim, o Pincel Atômico, o ambiente do aluno presencial e EAD é o mesmo. Então, a escola pode sim, e o professor pode utilizar os recursos da sala virtual, que a gente está demonstrando aqui, para os alunos que estudam presencialmente. E uma atividade que é realizada prática, como que é realizada isso? O professor ele consegue lançar no diário também e registrar essa nota. Vai valer 5 pontos para quem fizer uma solda aqui perfeita num curso, um exemplo. Ele pode anotar isso e depois registrar isso dentro do sistema ou através até do próprio aplicativo do Pincel Atômico que está disponível para iOS ou para Android.
ok? Então, nessa tela, o aluno ele também tem acesso a alguns recursos que a escola personaliza, né? Nesse exemplo aqui, ele tem acesso à apostila online. Essa apostila ela pode ser somente de visualização online, o aluno não conseguir baixar ela, ou você pode permitir que ele realize o download, seja em PDF, PowerPoint ou um vídeo também, vocês podem definir. Temos aqui o material complementar. No material complementar, existem duas distinções que é importante até para a segurança da escola, né? Tem os material complementar que são definidos pela instituição, então toda vez que começar essa disciplina de eletricidade aplicada, os meus alunos vão ver esse vídeo que é indicado pela instituição, que já está configurado no plano de ensino dela. E tem o material indicado pelo professor. O professor foi dar uma aula, levou um material, um PowerPoint em sala de aula. Ao invés dele mandar no WhatsApp ou no e-mail ou algo do tipo, ele consegue simplesmente entrar no portal do aluno e anexar isso no material complementar. E aí ele vai falar, está disponível no seu portal lá. Então isso traz cada vez mais o aluno para dentro de um ambiente, do ambiente da escola, que vai facilitar um pouco na comunicação da escola com o aluno. Se o aluno estiver inadimplente, como ele está acessando mais o portal, então fica mais fácil até para você realizar uma cobrança ou algo do tipo. Então isso é muito importante, alinhar esse conceito com o seu professor, com a sua escola, para que ele utilize isso cada vez mais, trazendo o aluno para dentro do portal. Temos aqui o recurso de videoaulas. Esse recurso tem alguns clientes que chamam isso de caminho do conhecimento, videoaulas, isso depende muito de como você quiser chamar. Todos esses recursos aqui podem ser renomeados. A apostila você pode chamar de livro online, isso é configurado também pela instituição. Nesse de videoaulas que está escrito aqui, eu tenho um vídeo. Esse vídeo, eu posso, no final de cada vídeo, fazer uma pergunta. Essa pergunta pode ser avaliativa ou não. Nesse exemplo aqui, ele vale 4,33 pontos. Então, aqui eu tenho um exercício, 4,33 pontos. Vai ter 4 questões e a escola determinou que ele pode tentar até 2 vezes. Essas questões são randômicas, então ela vem lá do cadastro que a escola já fez anteriormente. Elas podem ser fixa, randômica, pode ser 10, pode ser 5, pode ter tempo para fazer ou não, ok? Então, eu vou clicar aqui em começar. O sistema já vai trazer as questões, e aí tem a pergunta. Essa pergunta pode ter uma imagem, que nem aqui nesse exemplo na questão 4, tem uma imagem que foi tirada de uma apostila, provavelmente. Pode ter até um vídeo, e aí ele vai marcar a opção e clicar em finalizar exercício. No final, o sistema já vai mostrar para ele, né, qual foi a nota dele e quanto que valia. Nesse caso, eu tirei 0, então eu sou muito ruim de chute, mas é bacana que ele consegue ter esse resultado. Patrick, tem como meu aluno, ao finalizar um exercício, já ver o que ele errou e acertou? Como eu disse lá atrás, no começo do vídeo, você consegue sim visualizar. Você consegue liberar que seu aluno consiga ver assim que ele finaliza o exercício. Mas é uma decisão da escola. Como aqui a gente separa ele por etapas, a gente não entra muito nesse conceito, né? Eu libero aqui para o dia 23/2 só, então só no dia 24 que ele vai conseguir ver. É uma decisão que nesse exemplo está configurado, mas vocês podem configurar para cada unidade. Temos a aula remota. A aula remota é a aula ao vivo, uma transmissão ao vivo, que você faz por dentro do próprio Pincel. Então eu não preciso usar o Google Meet, não preciso usar o Teams, o Zoom ou qualquer outra ferramenta para isso. E meu aluno usa o portal. Mesmo conceito do que foi dito antes. Cada vez mais trazendo o meu aluno para dentro de um portal único, sem que ele tenha vários portais. Esse é o grande diferencial também do Pincel. Então aqui o professor, ao abrir essa aula ao vivo, e se estiver dentro do período e o professor dentro da sala, eu consigo entrar e ali, sem precisar digitar um novo usuário, sem baixar qualquer programa, tá? Então basta eu ter um acesso à internet que eu vou conseguir visualizar lá e conversar com o meu professor. Por padrão, o aluno ele só consegue escutar essa aula, mas o professor pode liberar o microfone para ele interagir, a webcam. Então, isso vai do conceito da metodologia que o professor estiver adotando naquele momento. Ok? Vou voltar aqui para demonstrar na sala virtual os outros recursos. Temos aqui o fórum. O fórum, basicamente, o professor cria uma discussão entre os alunos. Esse fórum pode ser avaliativo ou não. Então, aqui tem campo magnético no dia a dia. E aí o tutor já colocou aqui uma informação do que ele quer que eles debatam. E aqui eu tenho a opção de fazer um comentário. Como esse fórum está dentro do período, né? Ele começou do dia 1/1 e vai até dia 23/2, eu consigo comentar como aluno. Se ele estiver fora do período, não tiver começado ainda ou tiver encerrado, eu não vou conseguir comentar mais, mas consigo visualizar. Então é importante. Para responder, basta clicar, posso responder normalmente, ok? O fórum ele pode ser público, ou seja, todos veem as respostas, ou
eu só vejo a resposta do aluno como professor, ou todo mundo pode interagir junto. Então, ele pode ser tanto um fórum público ou um fórum privado, que a gente fala, né? Que eu consigo ver a resposta de todos os alunos como professor, mas não consigo ver de outros alunos ali, aluno com aluno. No estudo dirigido, nós temos o antigo trabalho para casa, né? Antigamente, o professor passava para a gente um trabalho meio-dia ali, que a gente tinha que entregar até meio-dia no outro dia, um PowerPoint ou um trabalho até no papel ao maço, né, que você fazia em casa, e aí isso o professor tinha que mandar normalmente por um e-mail, pelo WhatsApp, depois isso foi modernizando, mas mesmo assim eu tinha que mandar por um outro ambiente, até pelo e-mail do professor, né? Aí o professor acabava criando o e-mail lá, professor@gmail.com, e todo mundo mandava naquele e-mail. Então no Pincel Atômico eu não preciso disso, eu crio aqui o estudo dirigido, determino o que eu quero e eu posso colocar quais os prazos, se vai valer ponto, quantos arquivos o aluno vai poder mandar. Então, por exemplo, nesse aqui vale 30 pontos. O aluno pode mandar até 2 arquivos. Então, se eu mandar um arquivo hoje, que está dentro do prazo, o professor pode olhar meu arquivo e falar, ó, melhora um pouco a introdução lá para melhorar a sua nota. E aí eu posso mandar um segundo arquivo. O terceiro eu não vou conseguir mandar porque o professor não liberou, a não ser que o professor entre lá e cancele um envio e permita que eu envie mais um. Ok? Então, a escola consegue personalizar e o professor aumentar essas tentativas de envio aqui. Temos também a opção de simulado e avaliações, né? Dentro do simulado, ele é bem parecido com as avaliações, só que o simulado, o nome já fala, ele é só um teste, não é avaliativo, aqui já vem uma informação falando disso, mas vai treinar ele no sistema da prova, como que vai ser realizada a prova depois, que também é dentro do Pincel, né? Então, eu clico aqui em começar simulado. Em qualquer momento ele pode fazer simulados. Esse simulado vai pegar do banco de questões que a escola cadastrou no sistema. Você pode ter questões que são exclusivas para a prova, ou seja, não vão cair no simulado. Ou pode ter 100 questões randômicas que sempre vai pegar 10 aqui no simulado. Em algum momento o João pode ter visto todas as questões? Pode, só que o sistema ele embaralha tanto as questões quanto as alternativas. Então é muito difícil que a minha questão 1 seja igual à do João e ela seja a letra A mesma que a dele. Tanto que a gente nem coloca dentro do sistema a letra A, B, C, porque o sistema sempre embaralha essas questões. Então, vou responder aqui. O sistema ele obriga a responder todas as questões. Então, se eu deixar uma resposta aqui pendente, igual eu deixei a 5 aqui, e tentar finalizar, ele vai falar que eu ainda não respondi essa questão. Então, eu sou obrigado a voltar, respondo ela, clico em revisão de avaliação. Antes de finalizar a prova, sempre vai aparecer para o aluno uma revisão do que ele fez. Ah, essa foi a questão, foi isso que você marcou. Então, vai ter todas as respostas dele para ele dar aquela revisada. E no final, aqui ele clica em finalizar simulado. No simulado, ele já vai mostrar para ele quantas que ele errou e quantas que ele acertou. E aqui ele consegue visualizar a correção online nesse momento, porque o simulado, como eu disse, é para ele aumentar o conhecimento dele, testar. Então, se eu clicar em visualizar a correção online, ele vai conseguir ver aquela prova. Patrick, mas assim não tem chance do João pegar a questão lá e saber que a questão 1 é letra E? Como eu disse, o sistema vai embaralhar e pode ser que essa mesma questão caia na primeira prova dele lá, mas seja a letra A a resposta correta, porque ele vai embaralhar as alternativas. Então, para ele responder aqui a questão 1, por exemplo, em relação ao cenário energético brasileiro, marque a alternativa correta, ele vai ter que saber que a resposta correta é a produção de energia elétrica no Brasil é predominantemente hidrelétrica. Ele não vai ter como ele saber que é a letra E ou gravar isso. E assim a gente vai ter chegado no que a gente espera, né? Que o aluno aprenda o que ele está respondendo, não que ele grave letra A, B, C ou D. A avaliação, como eu disse, ela é da mesma forma, só que a avaliação ela tem um período para ser realizado, vale ponto, e ela pode ter senha de acesso. Ou seja, eu quero criar uma prova que tenha uma senha para poder realizar, porque eu quero que o meu aluno vá na escola aquele dia para fazer uma aula prática ou para algo do tipo. Então, eu posso criar uma prova com senha e aí quando ele clicar para entrar nessa prova, vai aparecer a opção de digitar a senha da avaliação. Se ele não souber a senha, se ele digitar qualquer número aqui aleatório, qualquer letra aleatória, qualquer senha aleatória, ele não vai permitir. E essa senha de avaliação você deixa disponível com o coordenador, a secretária da escola, quem for atender esse aluno. Ok? Então, essa é a parte do portal do aluno. Temos uma outra parte aqui, novidade, que está lançando agora para alguns clientes, que é o tutor online através da IA. Então, através da OpenAI, o Pincel tem integração com a OpenAI e dentro de todas as disciplinas, o aluno pode, a qualquer momento, 24 horas por dia, tirar uma dúvida com um professor online aqui, um tutor IA. Então, ele consegue perguntar
queria saber sobre campo magnético. E ao clicar em enviar, o sistema vai mandar isso para o tutor e o tutor vai pegar essa informação e ler. Da onde que ele vai pegar essas informações? Prioritariamente das apostilas, do plano de ensino, das videoaulas que estão lançadas no sistema, até para poder equilibrar o que o aluno está perguntando com o que ele está estudando ali. E aí ele vai trazer algumas informações. Um campo magnético é uma região, um espaço ao redor de um ímã. Então ele vai explicar aqui algumas informações, sempre tentando buscar do material que a escola colocou dentro do sistema. Ele pode consultar alguma coisa externa da internet? Sim, de acordo com a configuração da escola. Normalmente ele vai tentar prioritariamente usar o material aqui, mas ele pode complementar com conteúdos da internet para melhorar a resposta. Mas ele sempre vai tentar responder para o nível de ensino que ele está dando aula. Então, se ele é um professor de graduação, ele vai responder um pouco mais técnico. Se ele é um professor de ensino médio, vai responder um pouco mais simples. Então, ele vai se adaptando para o nível de cada usuário, porque o Pincel ele faz essa integração e mostra a persona do cliente que ele está falando ali, né? Que o professor está conversando. Então, ele sabe que é um aluno novo, que é um aluno mais velho, que é um aluno que está com uma nota baixa, que tem que melhorar algo. Então, isso é bem bacana e isso está disponível 24 horas por dia. Você não teria, talvez, um professor para tirar uma dúvida de campo magnético presencialmente ou em outra escola, sendo que pelo Pincel você tem a qualquer momento. Todos esses recursos que eu mostrei aqui no portal do aluno e na sala virtual, eles também estão disponíveis no app do Pincel Atômico, ok? Lá no app do Pincel Atômico para iOS e para Android na Google Play e na Apple Store. Então, esse foi um resumo, né, do nosso portal do aluno, do Pincel Atômico. Tem alguns outros recursos para faculdades, é muito específico para cada negócio, mas já vai dar uma intenção do que o Pincel pode possibilitar para a sua escola. Além disso, você consegue gerar aqui declarações, o histórico do seu aluno. Então, o Pincel Atômico não é só uma sala virtual. O Pincel Atômico ele é um ambiente de gestão escolar completo, que vai desde a sua matrícula até a conclusão do seu curso, emissão de diploma, histórico, quanto durante o curso acompanhando o aluno. Espero que vocês conheçam o Pincel e estamos aguardando o contato de vocês. Obrigado.